Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos de volta, trazendo mais uma vez resumo da lição bíblica dominical, né? Classe dos adultos. Esta lição do primeiro trimestre de 2020, quando já abordamos dois temas importantíssimos, né? As duas lições passadas. E nesta lição número 3 que estamos chegando, o texto base, ou o tema desta lição é a natureza do ser humano, né? De que é composta a natureza, quais são os componentes da natureza do ser humano. O ser humano é composto de quê? Foi criado, né? E tem em sua composição o quê? É o que nós vamos aprender nesta lição de número 3, que no dia 19 de janeiro de 2020 estaremos comentando nas classes da EBD. Né? Texto áureo está escrito lá no livro de Tessalonicenses, primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que eu até errei ao elencar os três componentes do ser humano, porque é um costume que nós temos, né? Primeiro você cuida do corpo, né? Há um culto ao corpo, né? Tem que cuidar do templo de Cristo, né? E primeiro cuida-se muito do corpo, mas muitos estão esquecendo da alma e do espírito, né? Mas a Bíblia aqui nos dá a relação. Primeiro, antes do corpo, vem espírito, alma e corpo. Então cai aí aquela ideia, é derrubada, de que Deus só quer o coração. Então Deus, ele quer tudo, né? Todo o nosso ser. Aí tem o hino da harpa cristã que diz assim: espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor. Então Deus, ele quer todo o nosso ser. O salmista disse, não é? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Só a alma? Não, né? E tudo que há em mim. Então toda a natureza que existe em mim, né? Seja para adorar ao Senhor. Então a natureza do ser humano é composta desses três pontos que nós vemos aqui: espírito, alma e corpo. Muito bem. Leitura bíblica diária, de segunda a sábado, temas importantes para o nosso enriquecimento espiritual. Não é? Vamos ver aqui a leitura bíblica em classe. Está no livro do Gênesis, capítulo número 1, e verso 26 ao 28. Depois, capítulo 2 e o verso 7. Muito bem. Temos um objetivo geral nesta lição de número 3 do primeiro trimestre de 2020. E primeiro, o objetivo geral é expor o corpo, a alma e o espírito, né? Dizer que eles constituem a nossa natureza, a natureza do ser humano. Temos que explicar o que vem a ser o corpo, alma e espírito. Muito bem. Temos 4 objetivos específicos em cada tópico. O primeiro tópico, temos que mostrar a complexidade do ser humano. O ser humano é um ser complexo, né? Segundo ponto, nós temos que elencar as características do corpo humano. Terceiro ponto, destacar a alma como o nosso elo com o mundo exterior. Quarto ponto, relacionar o espírito como o nosso contato com Deus. Muito bem. Temos uma introdução aqui. Na aula de hoje, estudaremos as partes que constituem a natureza do ser ou a natureza humana, né? Veremos que nós somos compostos de corpo, porque possuímos também uma substância imaterial, que é o espírito e a alma. Então, o corpo é algo visível, a alma e o espírito não se vê, né? É a parte imaterial, é a parte invisível. E é porque nós não vemos
que não existe. Na realidade existe. Né? Nós não vemos, mas existe. Aí tem um que diz que Deus ele é invisível, mas é real. Você sente a presença dele aí? Diga amém. Muito bem. No primeiro ponto desta lição está escrito o seguinte: a complexidade do ser humano, a natureza do ser humano é distinta, tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Muito bem. Neste primeiro ponto da lição, a complexidade do ser humano. Né? Há diferenças, né? Do homem, do ser humano, para Deus e para os anjos. Nós veremos aqui neste primeiro ponto da lição qual a diferença. A natureza de Deus. Deus, o autor nos diz aqui, muito interessante, Deus é um ser simples, possui apenas uma única natureza. Né? Então, ele é tão grande, tão poderoso, criador de todas as coisas, e a sua natureza é uma só. Né? Ele é divino, ele é eterno, ele é todo poderoso, ele é pré-existente. Né? Não precisa de ninguém para ter o criado, não depende de ninguém para existir. Ele é pré-existente. Muito bem. Então a natureza de Deus é uma só. Né? Deus ele é Espírito. E a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo número 4, verso 24, quando Jesus conversa com a mulher e diz que Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus, a sua natureza é uma só. Deus é Espírito. Muito bem. Por isso que a Bíblia diz que o Todo-Poderoso, ele define-se a si mesmo como aquele que simplesmente é: eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, verso 14. Né? Quando Moisés tem encontro com Deus, Deus tem encontro com Moisés, aí quando Moisés chegar diante de Faraó, o que ele vai dizer? Né? Aí o Senhor diz assim: diga que eu sou o que sou, né? Me enviou. Né? Porque para alguém chegar e dizer eu sou o que sou, é porque ele existe. E ninguém o criou e não depende de ninguém para existir. Né? Porque nós dizemos eu sou empregado hoje, mas amanhã já somos desempregados. Né? Posso mudar, mas Deus não. Ele eu sou poderoso hoje, poderoso amanhã, depois da manhã, 2019, 2020, por toda a eternidade. Ele é o eu sou, imutável e inabalável. Então a sua natureza é uma só. Deus é Espírito. Muito bem. A natureza dos anjos. Os anjos também, por sua vez, têm apenas uma natureza. Eles são descritos como espíritos em Hebreus capítulo número 1, verso 14. E diferentemente de nós, não se reproduzem pelo sexo, né? Pelo ato sexual. Né? Os anjos não se reproduzem. Eles foram criados, segundo a palavra diz, pela própria palavra do Deus Todo-Poderoso. Passaram a existir. Né? Então, anjo não se reproduz. Né? Ninguém vai engravidar de um anjo. Né? Pode ter até alguém que faça filmes, literatura e alguém, né? Mas na verdade o anjo ele não se reproduz, ele não tem esta necessidade. Né? Muito bem. Então a natureza do anjo também é espírito. Ele também tem uma natureza. Né? Então agora o homem que é mais complexo. Veja bem. Deus é espírito, os anjos também. Né? Agora vamos ver a natureza dos homens. Veja como é complexo, como é complicado para entender muitas vezes. Já os seres humanos possuem natureza que pode ser descrita como dupla. Muito bem, uma física que é o corpo. Primeira natureza, né? A física. Quando Jesus ele veio ao mundo para morrer por nós, ele veio, né, em forma de um corpo de ser humano. Ele não passou a existir quando Maria engravidou, não, ele já existia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, Jesus já estava lá na criação. Ele veio ao mundo, né, pelo ventre de Maria, para nós compreendermos. Como é que nós iríamos compreender o Espírito? Né? Não poderíamos compreender,
mas ele veio, nasceu em um corpo, em um envelope humano, por isso que nós temos um sacerdote que ele se compadece de nós, porque ele também passou pelo que nós passamos. Não é? Muito bem. Então Jesus, ele veio em forma de corpo. Então a natureza do ser humano, ela é, primeiro, corpo, a parte material, a parte visível. Quando diz que a mão de Deus escreveu na parede, quando diz que a mão de Deus aparece, né? Quando diz que a boca de Deus fala, que os pés de Deus, que Deus marcha, que Deus anda, né? Tudo isso é linguagem figurada, né? É figura de linguagem, muito bem, né? Porque na verdade Deus é Espírito, mas para a nossa compreensão, aí ele se manifesta da forma para que nós possamos entender e compreender. Deus é Espírito. Amém? Muito bem. Então, o homem é composto da parte material, a parte física, a parte que dá para enxergar. Muito bem. Primeiro é o corpo. E a parte imaterial, que são a alma e o espírito, que eles estão tão unidos que são inseparáveis. Né? Mas não tem radiografia, né? Não tem nenhuma máquina aí dos Estados Unidos, de outro país, que possa tirar uma radiografia completa e ver onde é a divisão entre a alma e o espírito. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz no livro de Hebreus, que ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Né? Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Então só tem uma coisa que chega até a divisão da alma e do espírito, que é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Para vivermos neste mundo, nós necessitamos de nossa natureza completa. Se uma natureza apartar-se da outra, morreremos. 1 Reis, capítulo 17, versos 21 e 22, para meditarmos neste assunto. Né? Muito bem. Vamos ver agora o segundo ponto desta lição, características do corpo humano. Quais são as características do corpo humano? Primeiro, materialidade. Segundo, visibilidade e tangibilidade. E terceiro, mortalidade. Né? Falando de materialidade, é algo que é palpável, algo que é material, algo que é acessível. Né? Vamos ver, materialidade. Ao contrário dos anjos, seres que foram criados de uma só vez pela palavra divina, Salmo 33, verso 6, está escrito que Deus, ele criou os anjos com a sua palavra poderosa. Muito bem. O homem, ser material e físico, veio à vida a partir de uma matéria já existente, não foi criado do nada. Né? Vamos ver que Deus, ele formou Adão, primeiro genitor da humanidade, do pó da terra, do planeta, Gênesis 2 e 7. O mesmo pode-se dizer de Eva também, que provinha do homem, possui a mesma substância deste, que é Adão. Gênesis 2, 21 e 22. Desde a criação, o ser humano vem reproduzindo-se e enchendo a terra. Né? Gênesis capítulo 1, verso 28, Atos 17 e 26. Então, nós nos reproduzimos, né? Somos materiais, né? Somos pegáveis, né? Somos fisicamente enxergáveis, se pode existir essa palavra, né? Muito bem. Então, o corpo do ser humano, ele é material. Muito bem. Não é uma assombração, né? O corpo do ser humano é material. Quer dizer, dá para ver, dá para tocar, né? E dá para enxergar, dá para tocar e dá também, muitas vezes, para alguém saber se é uma pessoa ou não, diferente dos animais. Os animais têm a sua parte física e o ser humano tem a parte que dá para enxergar. Ali vai o ser humano, ali vai alguém. E muitas vezes alguém diz assim, não merece nem estar sobre a terra. Né? Alguém que vive no pecado e diz, pronto, não merece, não, mas o ser humano,
ele foi criado para a glória do Deus Todo-Poderoso. E todo ser humano, né, tem salvação para a glória de Jesus. Né? Muito bem, a parte material, né, do ser humano é o corpo. Então temos também o corpo do ser humano também é dividido com a visibilidade e tangibilidade. O corpo material do ser humano pode ser visto e tocado. Aliás, a visibilidade e tangibilidade é aquilo que se pode tocar. Foram as provas que o Senhor Jesus usou lá no capítulo 20, verso 27 do livro de João, para falar com aquele servo que não acreditava. E muita gente larga, né? E diz, incrédulo. Não, na verdade, ele não acreditou. Muito bem. E alguém já defende diz, né? Ele não acreditou porque ele não é um crente levado por qualquer conversa. Ele queria ver a prova. Muito bem, cada um tem a sua defesa. Mas a verdade é que Jesus disse para ele, não é? No encontro, quando estava a porta toda fechada, estavam todos os discípulos lá e Tomé estava no meio. Aí Jesus, sem abrir a porta, entra e chega lá. Aí diz, Tomé, toca aqui, ó. Vê se sou eu, vê se é meu corpo. Aí Tomé toca e diz, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus diz assim, porque viste, aí você crê. Mas bem-aventurado aqueles que não veem, né, mas acreditam, mas confiam. Tomé, seja crente e não incrédulo. Foi Jesus que disse. Né? Muito bem. O ser humano também, além de ser composto da materialidade, que a materialidade é aquilo que o homem foi feito, a matéria que o homem foi feito, né? A matéria, né? Que é o pó da terra. Então o homem é a coisa material. Ele veio do pó da terra. Muito bem. A parte visível é o corpo formado, né? E a parte mortal do homem, né? A mortalidade. O corpo humano ele também tem esse sentido de mortalidade. Apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Este era o projeto original. Né? O homem não foi criado para morrer, o homem foi criado para viver eternamente. Mas o autor diz aqui, se não fosse por causa do pecado, Adão poderia estar vivo e Eva também até hoje. Né? Mas o pecado veio e o salário do pecado é a morte. Por causa de sua desobediência morreram e o salário do pecado é a morte. Paulo ensina, porém, quando aconteceu o arrebatamento, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54, que eu acho muito lindo estes versículos, Paulo diz que aquilo que segundo a lição, o homem, portanto, foi criado imortal, ou seja, com a possibilidade de viver para sempre, caso não houvesse pecado, mas quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, passamos a desfrutar, né, da bênção que é um dia vivermos eternamente. E falando de Paulo, em 1 Coríntios 15, 53 e 54, quando ele diz que aquilo que é mortal vai ser revestido da imortalidade, o que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Não é? Aí nós seremos transformados. Então é uma bênção da parte de Deus. Né? Somos meros mortais, mas com a certeza, pela fé, pela Bíblia Sagrada, que um dia nós vamos morar no céu com Deus. Né? E viver eternamente, seguindo o plano original do Senhor Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Terceira parte da lição. Alma. O nosso elo com o mundo exterior. Muito bem. Só viremos a entender claramente a nossa natureza espiritual se aceitarmos esta proposição. Espírito, alma, são inseparáveis. A partir daí veremos a alma como a janela através da qual acessamos o mundo exterior. Muito bem. Nesse sentido, a morte física é a separação entre a alma e o corpo. Definição: alma e espírito são inseparáveis. Somente a palavra de Deus, como nós já dizemos, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que vai até a divisão e separa, né? Alma e
espírito. Muito bem. A alma é a janela, ponto 2, deste terceiro tópico. A alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca. Para que isso seja possível, a alma serve-se de órgãos sensíveis ou sensitivos. Lucas 11:34. E por intermédio destes, o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne, que são os olhos, aquilo que vê, aquilo que deseja, aquilo que toca, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, o Senhor decreta: a alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. O pecado começa na alma, né, e contamina o espírito e o corpo. Por isso, o apóstolo recomenda a completa santificação do ser humano. Então, nosso corpo, nosso espírito, alma e corpo, tudo seja conservado irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, conservar o espírito, a alma e o corpo. Muito bem. A separação da alma, ponto 3 desse terceiro tópico. A separação da alma e do corpo, né, gera a morte. A morte ocorre quando a alma separa-se do corpo, o que mostra a narrativa lá de Raquel, a esposa amada de Jacó. Gênesis 35:18 diz assim: saindo-lhe a alma, ela morreu. Quando isso ocorre, a alma dos justos é recolhida para um lugar de descanso, ao passo que a alma dos ímpios é aprisionada no inferno. Né? Não sou eu que diz. Lucas, capítulo 16, versículo 31. Não sou eu que diz. Lucas, capítulo 16, versículo 20 ao 31. Se você tem uma Bíblia, lê aí. Né? Porque a alma daquele que se decidiu para Jesus, confessou com a sua boca e creu com o coração, né? E agora é salvo em Jesus Cristo, a alma tem um destino certo também, né? Mas de igual modo tem um destino também a alma daquele que morre no pecado, nas trevas, longe de Deus. O seu destino também é o castigo eterno, e aqui fala de inferno, né? Quer que tua alma vá para o céu? Quer que tua vida vá morar com Deus? Tua família? Então, o segredo está na obediência à palavra de Deus, né? Observe, tem gente e tem um texto bíblico que diz assim: em teu nome nós fizemos isso, em teu nome. Isso fala de crente, fala de pessoas que não se converteram, mas se convenceram, estão dentro de igreja, né? E naquele dia, vamos dizer, em teu nome nós fizemos, falamos línguas estranhas, expulsamos demônios, pregamos, cantamos, né? Fizemos tudo, pagamos dízimo, mas isso não vale, né? Sem a obediência. O pecado do primeiro homem, Adão, foi a desobediência, né? Então, temos que obedecer a palavra de Deus, né? Para que a tua alma vá para o lugar certo, o lugar de descanso. Não é dizer, como alguém diz por aí, quando eu morrer, Deus faça de mim o que Ele quiser e me coloque no bom lugar. Não é assim. O bom lugar que tem que fazer é você agora, né? Como é que você está conduzindo a tua vida espiritual, né? Você é espiritual e corpo, né? Não adianta o corpo desmantelado e dizer: não, eu estou purificando a alma. Não. E a gente coloca aí dentro de casa: estou purificando a alma e tal, né? Não cuida do corpo para a glória de Deus, né? E tem outro que é no extremo, outro cuida muito bem do corpo, mas também não alimenta a alma, né? Muito bem. Mas há uma separação da alma e do espírito do corpo. Lá em Eclesiastes diz assim, que quando o homem morre, não é? O corpo ele volta ao pó de onde veio, quando foi tirado, né? Mas o espírito volta a Deus que o deu, né? Fôlego de vida, o espírito soprado, né? A vida soprada no homem, volta a Deus. O corpo para nada mais presta, né? Do cemitério para a terra, da terra, o corpo não presta mais, mas a alma volta a Deus. Aí vai ser a prestação de conta, não é? Observe, pois, que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo,
enfatizaremos ou enfatizamos que a alma e o espírito são inseparáveis, são um único elemento de nossa imaterialidade. Muito bem. O ponto 4 desta lição, ou o tópico 4, é o espírito e o nosso contato com Deus. O espírito humano pode ser o elo entre o corpo e Deus. É a sede de nossa comunhão com o Pai Celeste. Na Bíblia, espírito e alma são tomados, às vezes, como sinônimo. É por isso que há uma mistura, né? Espírito e alma. Às vezes, tem o mesmo sentido na palavra. Primeiro ponto deste quarto tópico, né? Que é o espírito e o nosso contato com Deus. Primeiro ponto, o que é espírito? De uma forma simples, em termos simples, o espírito compõe juntamente com a alma a parte imaterial do ser humano. Pronto, é a parte invisível, é a parte imaterial do ser humano, é o espírito, é a parte material. É aquela parte que nós, pode ver que tem gente que tem sede de Deus, não é crente, mas escuta hino, escuta a palavra, chora quando ouve uma boa mensagem, um bom hino de louvor, quando o coral canta, mas ele não se decidiu para Jesus ainda, mas é o Espírito que está perto de Deus. Aí Paulo disse, ou a Bíblia diz, que há uma briga, há uma confusão entre nós. Aí Paulo disse, quando eu penso de fazer, né, o bem, já fiz o mal. É porque a alma e o Espírito aí fica contendendo o corpo, os desejos, a vontade de se deliciar com os prazeres da carne e tudo mais, e as tentações, né? Agora, eu ouvi um pensador dizer uma coisa muito interessante. Dentro de nós temos dois leões. Quem vai vencer a batalha? O que você alimentar mais. Se você alimentar mais a carne com pornografia, se alimentar mais a carne com coisas que te levam para longe de Deus, que satisfaz o teu prazer, né? O teu prazer carnal, né? Você vai ficar longe de Deus e vai sufocar a alma e o espírito. Mas experimenta ler a palavra, buscar a Deus, jejuar, orar, descer na presença de Deus. Aí você vai alimentando este leão, né, espiritual. Você vai alimentando o espírito, a alma, né? Aí você vai agora se tornar forte para vencer as tentações. Por que Jesus venceu? Porque ele jejuou. Por que Jesus venceu? Porque orava. Era uma vida constante de oração. Não é orar muito, não é passar o dia todo orando, não. É orar sempre, orar sem cessar, é a recomendação da palavra. Então, há uma coisa contínua, há uma coisa todo dia. Você orar, você buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Segundo ponto deste quarto tópico, já encerrando. O elo entre o nosso corpo e Deus. É por intermédio do nosso espírito que nos comunicamos com Deus. Apocalipse 1 e 10. Foi em seu espírito, portanto, que João percebeu a revelação do Apocalipse, ou recebeu a revelação do Apocalipse. Foi em espírito, né? Foi algo invisível, algo espiritual, algo na esfera espiritual, né? 1 Coríntios 5 e 4, né? Terceiro ponto deste quarto tópico desta lição maravilhosa, a sede de nossa comunhão com Deus, a sede de nossa comunhão com Deus. Através de nosso espírito temos experiências e encontramos com Deus, e encontros com Deus. Salmo 143, verso 4 e 7. É através do nosso espírito que nós temos experiências fantásticas com Deus. Paulo diz, conheço um homem, né, que em espírito, né, aleluia, ele foi arrebatado. Coisa espiritual. Só entende algo espiritual quem alimenta a parte espiritual, quem busca a Deus, quem lê a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Observe, o nosso espírito tanto fala em mistérios quanto também ora. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, verso 14 e 16. O espírito também pode abrigar o orgulho e a soberba. Provérbios 16 e 18. Né?
é do Espírito. Né? Tem gente que recebe elogio, tem gente que não tinha nada. Alguém diz, dê poder a alguém e veja o que ele vai se tornar. Quer ver quem é ele? Dê poder a ele. Aí o sujeito não tinha nada. Aí começou a crescer. Aí o orgulho. Este foi o pecado de Lúcifer, um anjo de luz. O orgulho tomou o seu coração, a soberba, a vontade de querer ser mais, ter mais. Né? Então, o Espírito também pode abrigar o orgulho. Né? Mas se você buscar a Deus, né, você vai vencer estas tentações. Né? Muito bem. Por isso, quando o ímpio falece, o seu espírito e também a alma, portanto, ambos são inseparáveis, é aprisionado até o julgamento final. Primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Quando o ímpio falece, e o seu espírito, a sua alma, ambos, né, é aprisionado até o julgamento final. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. É o que diz a Santa Palavra de Deus. Portanto, esteja na Escola Bíblica Dominical neste domingo, no dia em que estudaremos esta lição maravilhosa, a natureza do ser humano. 19 de janeiro de 2020, terceira lição deste primeiro trimestre de 2019. Deus abençoe a tua casa, a tua família e que a tua trajetória, né, seja para a glória de Deus, espírito, alma e corpo. Aleluia! Seja para a glória do nome do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, que seja conservado todo o teu ser. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim. Corpo é para a glória de Deus. Aleluia. Né? Alimenta o teu espírito, alimenta a tua alma com a palavra de Deus. E não te esqueça, você foi criado para a glória dele. Pode ser complexo e alguém diz assim, o ser humano é muito complicado. É mesmo, Deus só tem uma natureza, né? É espírito, mas o homem não. O homem tem as suas complicações, mas a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas eles buscaram muitas invenções para si. Pode ver, tem muita invenção aí que o homem criou e buscou para ele, mas o homem foi criado perfeito, pelo Deus perfeito. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Amém.